Bom dia, meus irmãos. Nós estamos indo para o nosso 7º dia de devocional. Eu espero que sua família esteja sendo abençoada com essas devocionais, que Deus possa derramar graça sobre você e todas essas situações que você vivencia na sua casa possam ser transformadas a partir da meditação da palavra do Senhor. Quero te convidar nesse momento a ler a palavra do Senhor. Busque sua Bíblia, onde ela estiver, use o seu smartphone. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, mas é bom que você também acompanhe na sua Bíblia. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 15. Deus anima a Abrão e lhe promete um filho. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves e rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. O Senhor entra em aliança com Abrão. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Bom, acabamos de ouvir a palavra do Senhor e percebemos de forma clara nesse texto de hoje, que está no capítulo 15, do verso 1 ao 16, um momento de grande alívio na vida de Abraão. Abraão é confortado por Deus. É interessante que esse texto parece que mostra para nós um diálogo franco de Abraão com Deus. E eu creio que esse é um dos motivos, e o próprio autor da nossa devocional também diz isso. É por isso que Abraão foi chamado, então, amigo de Deus. E eu creio que nesse texto nós vemos claramente Deus confortando o coração de Abraão, animando a ele, dando a ele uma oportunidade para ele vencer as realidades que ele mesmo estava vivenciando. Após o momento em que ele venceu as batalhas, resgatou a Ló, entregou seu dízimo a Melquisedeque, agora então ele tem uma conversa franca com Deus. O título da nossa devocional é Um Bate-Papo com Deus. E a observação nos fala justamente dessa realidade. Depois do relato da vitória, da guerra, Abraão passa então a ter um diálogo franco com Deus. E conversa com Deus acerca da sua descendência. Ele ainda não tinha filho. E se nós percebermos claramente, ele já estava com a idade avançada. E ele então começa a questionar, a supor que não seria capaz de cumprir aquilo que Deus havia dito para ele, de tornar a descendência dele então uma nação numerosa, nesse sentido. E Deus conforta o coração dele
mostrando para ele que será diferente. Manda ele olhar para o céu, contar as estrelas. Ele acho e creio que ele achou impossível, porque é impossível contar as estrelas, mas Deus diz para ele, olha, os seus filhos, a sua descendência será como essas estrelas. E com certeza isso é uma palavra de ânimo. E essa palavra de ânimo encheu o coração de Abraão, de tal forma que ele se sentiu animado para continuar no seu projeto, não só como servo de Deus, mas como família do Senhor. E a aplicação do nosso texto do dia de hoje nos diz o seguinte: em nossa caminhada com Deus, se queremos cultivar um relacionamento com Ele, precisamos aprender como Abraão. Quantas vezes as nossas conversas com Deus em oração só falamos, ou muitas vezes só pedimos. Deus também quer falar conosco. E Deus fala conosco na sua palavra, quando nós estamos num culto, quando nós ouvimos uma mensagem da palavra do Senhor. O Senhor quer falar conosco. É importante que nós leiamos a Bíblia, que nós estejamos buscando a presença de Deus, porque Ele tem resposta para as nossas dúvidas e principalmente para as realidades que nós estamos vivendo. Nesse sentido, eu quero dizer a você que as nossas conversas têm que ser uma conversa franca, verdadeira, sem muito rodeio. Nós não precisamos, na verdade, de formalismo diante de Deus. Há o temor, há o respeito, mas Deus quer nos ouvir com certeza e Ele quer falar conosco através da palavra de Deus. Nessas conversas podemos também ser abençoados com palavras maravilhosas. Eu pergunto para você, quantas vezes você já foi à igreja, ouviu um sermão e aquele sermão parece que falou ao seu coração? Isso é Deus falando com você. E a gente tem que estar pronto a perceber isso. E a gente tem que estar pronto a aplicar isso na nossa vida. Porque quando Deus fala, o seu servo deve obedecer. Então a aplicação do nosso texto de hoje termina dizendo assim: vamos nos encontrar com Deus, com tempo para não somente falar, pedir, mas ouvir as suas doces, promissoras e confortadoras palavras. Só teremos que ganhar com isso. Então aproveite esse tempo maravilhoso, esteja diante de Deus e deixe Deus falar com você e converse com Ele, como Abraão fez. Abraão foi o amigo de Deus e nós também podemos ser. Da mesma forma, que Deus possa abençoar a sua família através de você e através desses momentos de conversa com Deus. Abra o seu coração a Deus, conte as suas dificuldades, da sua família, da sua realidade, dos seus filhos, ou mesmo do seu casamento. Conte a Deus, eu tenho certeza que Deus tem uma resposta para você. Basta confiar nele, basta crer nele. 2 perguntas do nosso devocionário. Em que área da sua vida familiar você se sente desanimado e precisa de ouvir um não temas? Ser forte, ser corajoso. Deus quer dizer essa realidade para você. Ser forte e ser corajoso. 2. Que bênção na sua família você deseja receber de Deus? Converse com Deus sobre isso agora. Então, aproveite esse momento. Ore ao Senhor e coloque a sua vida diante dele. Eu gostaria de terminar orando com você, pedindo a Deus que esteja abençoando a sua vida, abençoando toda a estrutura, todas as circunstâncias que você tem como família. Oremos ao nosso Deus. Pai eterno, na tua presença nós nos colocamos, gratos ao Senhor pela misericórdia que o Senhor, ó Pai, tem derramado sobre a vida das nossas famílias. Abençoe os meus irmãos, que eles possam, Senhor Deus, ser agraciados pelo poder e pela graça do Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor tem nos ouvido. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Continue, Senhor Deus, falando conosco. E, ó Pai, que o Senhor esteja acima de tudo, cumprindo a sua vontade sobre as nossas famílias. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.